Sejam muito bem-vindos ao módulo Finanças e Orçamento Público. Essa é a aula 4, parte 1, Princípios Orçamentários. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Davi Jonatas Cunha Araújo e os objetivos da nossa aula de hoje é explicitar os fundamentos dos princípios orçamentários e do orçamento na Constituição brasileira, além de identificar as diferenças conceituais e aplicações práticas dos princípios orçamentários e do orçamento na Constituição brasileira. E, por último, mas não menos importante, relacionar as normas e conceitos às aplicações práticas dos princípios orçamentários e do orçamento na Constituição brasileira. Sobre os princípios orçamentários, eles estabelecem regras norteadoras básicas para que o orçamento ele seja elaborado. Eles são válidos tanto para os poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, incluindo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Enfim, os princípios orçamentários, eles são, o principal deles é a unidade ou totalidade, que determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados. Esse princípio ele rege que cada um dos entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão ter apenas um orçamento que regule todas as ações desempenhadas pela administração pública, sem a existência e sem a possibilidade de existir orçamentos paralelos, dentro da mesma esfera administrativa. Além disso, todas as receitas previstas e as despesas fixadas nesse orçamento em cada exercício financeiro, porque o orçamento é destinado para um exercício financeiro, ele deve integrar um único documento legal que é a LOA, apenas uma LOA para a regulação para a movimentação de receitas e despesas públicas dentro do governo, para aquela unidade federativa. O princípio da universalidade, ele determina que a LOA de cada ente federado ela deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos, fundações e todas as que são mantidas pelo poder público. Veja, o princípio da universalidade ele reúne todas as ações que serão desempenhadas por todas essas entes federativos, ele deve reunir em apenas um documento, que é a LOA. Então, dentro da LOA, ela deve constar todas as ações, todas as despesas que serão executadas por esses entes, a título de qualquer programa, de qualquer ação. O princípio da anualidade ou periodicidade, como o próprio nome já diz, ele determina que o orçamento ele deverá ser fixo, ele deverá ser executado para um exercício financeiro, que é o período que reúne a previsão das receitas e a fixação das despesas que já foram previamente fixadas na lei orçamentária anual. Há o princípio da exclusividade, no artigo 165 da Constituição Federal, ele aparece de maneira mais clara. Ele estabelece que a LOA, que é de onde vai partir o orçamento, ela não deverá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. É proibido existir elementos que não sejam aqueles destinados aprovados pela administração pública para executar o serviço público. Só está ressalvado dessa proibição, vale a pena destacar aqui, a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito nos termos da lei, ok? No princípio do orçamento bruto, esse é o princípio, ele é previsto no artigo 6º da Lei 4.320, mas está totalmente relacionado aos artigos 1 e 5 da nossa Constituição Federal. Ele obriga o registro das receitas e as despesas na LOA do seu valor total e do seu valor bruto, não do seu valor líquido. Então, os valores totais dos gastos e das receitas que serão destinados à operacionalização de programas e ações deverão estar registrados no orçamento por meio de seus valores brutos, ok? No princípio da legalidade, apresenta o mesmo fundamento, esse princípio da legalidade, ele traz o mesmo fundamento do princípio aplicado à administração pública, um dos princípios da administração pública. O que é que ele diz? Que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que está previsto e expressamente autorizado em lei, a mesma essência dos princípios, tanto orçamentário como o da administração pública. E a publicidade, o princípio da publicidade, ele revela uma ação, uma direção, um ordenamento básico para a administração pública no ambiente democrático. Ele justifica-se, ele explica, ele sustenta que o fato do orçamento ser fixado em lei, é por meio dele que serão autorizadas as ações dos poderes, estados, municípios, Distrito Federal e União a título de suas despesas. Então, toda despesa ele será executada por esses entes devido estarem previamente reconhecidos e apresentados e publicizados em lei.
ok? O princípio da transparência, né, ele aplica-se ao orçamento público também pelas disposições da lei da responsabilidade fiscal, além das disposições constitucionais, e ele obriga que o orçamento ele seja divulgado em caráter amplo para a sociedade, além dos relatórios de gestão e dos relatórios resumidos de execução orçamentária que vão mostrar como esse orçamento ele está sendo executado. Primeiro, o orçamento ele mostra ali os valores que foram planejados, fixos e previstos para a execução daqueles valores que foram orçados serem apresentados por meio do relatório resumido de execução orçamentária e por meio do relatório de gestão fiscal. E esse orçamento, ele deve estar, tanto o orçamento como esses relatórios, devem ser acessíveis a toda a sociedade, ok? E o princípio da não vinculação ou da não afetação da receita, ele é previsto no artigo 67, né, através do inciso 4º da Constituição Federal, e ele proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo algumas exceções, né? A receita tem que estar livre, não vinculada a impostos ou órgãos, decorrente apenas daquilo. Como assim, Davi? A receita destinada apenas àquilo. Entenderam? Ou a receita de IPVA deve ser aplicada? Não. Essa vinculação, ela é proibida por lei, né, por meio desse artigo 167, mas com exceção dos seguintes aspectos: a repartição do produto da arrecadação dos impostos para a título de participação dos estados ou dos municípios ou do desenvolvimento da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São esses aspectos que nós vimos na repartição da receita tributária nas aulas anteriores. A destinação de recursos para as áreas de saúde e educação também caracterizam uma exceção do princípio da não vinculação ou da não afetação da receita, além da garantia de operação de crédito por antecipação de receita, uma operação diferenciada que vai exigir com que não haja, que poderá permitir, né, que haja vinculação de determinadas receitas a determinados impostos, ok? E aqui eu me despeço, até o próximo módulo, obrigado.